Sargento 3 aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trade Tranquilão. E a gente está voltando a fazer jus a esse sobrenome do projeto, porque hoje o vídeo vai ser bem breve mesmo. É só um resumo do que a gente fez na semana. E a nossa semana se resumiu a 3 operações, né? Porque a gente está focando mais em operar a sessão de Nova York e de Londres, que acontece durante a manhã, né? E tem um pouco mais de volatilidade até mais ou menos 2 horas da tarde. Então não tem tantas operações assim, por exemplo, no SDIN ou no AUD-USD, exceto uma operação que a gente tem aberta agora, né, no AUD-USD. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Mas deixa eu comentar logo essas 3 operações que a gente fez, que as 3 juntas, elas já nos deram um lucro de 30 dólares e 21 cents, né? Então a gente já recuperou boa parte do que a gente perdeu, né, no mês passado. Então a gente está começando esse mês, né, tecnicamente com o pé direito, e eu espero que isso se mantenha, né, porque nessas últimas semanas operar no mercado tem sido bem complicado, né, por conta de notícias referentes à pandemia, né, e os sintomas econômicos, mas agora a gente tem um agravante, que é a tensão entre Estados Unidos e China de novo, né? Já está se falando até de, de uma luta armada entre Estados Unidos e China. Eu acho que isso é exagero, mas são coisas que já estão sendo ditas, né? Inclusive a gente postou aqui essa notícia, porque a gente postou, mesmo eu acreditando que seja uma coisa meio exagerada, é o tipo de notícia que a gente tem que compartilhar, porque é a notícia que acaba trazendo sentimentos para o mercado. Então pode ser, na maioria das vezes, um sentimento negativo, né? Não, como se já não bastasse uma guerra comercial, a gente já vê especulação de conflito armado entre Estados Unidos e China, né? E a China entende que existe um forte sentimento global anti-China no momento por conta da pandemia, né? Mas que ela está sendo liderada, acima de tudo, pelos Estados Unidos, né? Então a gente já tem o Trump ameaçando, melhor dizendo, tarifas contra a China por conta da, segundo ele, irresponsabilidade dos chineses para conter o vírus, né? E também por conta de algumas coisas que na visão dele não estão acontecendo na primeira fase do acordo que foi fechado em janeiro, né? Janeiro ou fevereiro, se me lembro bem, foi em janeiro. A primeira fase do acordo comercial entre eles, né? E ele acredita que, segundo ele, né? Não é que ele acredita, segundo ele, a China não está cumprindo com algumas partes do acordo, que se ela continuar não cumprindo, ele vai voltar com as tarifas. Ele já tem tarifas contra a China, mas se isso, né, segundo ele, permanecer, ele vai retomar ele vai trazer novas tarifas contra a economia da China, né? Justamente agora que a China aparentemente está se recuperando, né, porque as exportações da China voltaram, aliás, superaram as expectativas de analistas, de investidores também. Então isso viria no mau momento, né? Então, notícia positiva com relação à exportação da China, mas ao mesmo tempo com ameaças dos Estados Unidos. Em resposta, a China tem provas reais, né, segundo notícias que saíram, de que eles estão conseguindo lidar muito bem com a questão da pandemia, né? E isso foi a resposta da China, como também teve, se eu não me engano, uma charge, uma coisa do tipo, da China debochando dos Estados Unidos. Então, de um lado é o Trump atacando a China, do outro lado é a China dando provas que está sabendo conter o vírus e debochando da cara dos americanos. Então, isso é uma coisa que investidores estão olhando e não estão gostando, né? Porque como se já não bastasse uma pandemia que está ferrando a economia global, esses dois países de novo estão com essa briga, né, que a gente acreditou que já teria tendo o seu fim no início, né, no fim do ano passado, né? Mas, enfim, a gente está com uma ordem de compra aqui no ODCD que, aproveitando que eu estou falando dos Estados Unidos e China, eu já vou mesclar uma coisa com a outra. Por que a gente está comprado em AUD-USD? Porque a gente, primeiro o dólar, né, o índice dólar,
a gente acreditou que ele poderia chegar em 100,250 e ele chegou. Só que chegando em 100,250, o que aconteceu? Ele apresentou um padrão de candle aqui, tá? Aqui a gente tem um candle de indecisão e tem esse candle forte aí dos vendedores. Só que isso aqui a gente pode considerar um pullback, né? Porque a gente teve já um rompimento dessa LTA, né? O dólar estava em alta, só que ele rompeu essa linha de tendência de alta, né? Voltando até para uma região que ele já tinha rompido, já tinha renovado uma máxima, né? Que foi aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês não ficarem voando aí no que eu estou falando. Ele tinha renovado essa máxima aqui, né? Só que ele já, com essa queda que ele teve, ele já voltou para essa região, né, que o mercado tinha renovado, né, de máximo. Então rompeu aqui essa LTA, apresentou esse padrão aqui favorável a vendedores, né? E aparentemente o dólar está com um caminho de baixa, né, para essa região aqui, né, mais ou menos de 99,653, ou até, né, ele pode regressar tudo isso que ele subiu, né, e buscar regiões mais ou menos aqui, ó, em 99,257. Eu estou sendo bem ousado, mas está no contexto de baixa, então são dois possíveis alvos, né, 99,653 ou 99,257. São os dois alvos para o dólar aí, tá? Teve notícia, hoje teve muitas notícias, né? Não sei se vocês olharam no calendário econômico, mas saíram muitas notícias. Saiu notícia do Reino Unido, saiu notícia da Alemanha, saiu notícia dos Estados Unidos. Mas o que as pessoas estavam querendo olhar hoje para os Estados Unidos era pedidos de seguro-desemprego, que, de novo, foi acima do que os analistas estavam esperando. Eles estavam esperando tinha uma previsão de 3K, né, mas o que foi publicado foi de 369. Então, de novo, foi uma projeção, foi um valor publicado pessimista aos olhos do mercado, e isso talvez tenha influenciado, ou muito provavelmente, eu estou falando talvez com uma modéstia absurda, porque muito provavelmente isso acabou influenciando nesse padrão de reversão aqui que a gente está tendo, esse rompimento dessa LTA, acompanhado desse padrão forte de queda favorável aos vendedores, né? Então, esse dado referente a seguro-desemprego deve ter influenciado nisso daí, tá? E eu não vi, eu não sei se vocês acompanharam, mas sinceramente eu não vi o discurso do presidente do Bundesbank, né, que é um banco da Alemanha, um banco importante da Alemanha, referente a como é que está a situação econômica da Alemanha. E também eu não sei se vocês estão acompanhando o atrito que está tendo entre os países europeus por conta daquela decisão da Suprema Corte da Alemanha, que disse que se o BCE sugerir mais pacote de estímulos, eles terão que provar se é realmente necessário. E aí já tem alguns países falando que uma corte exclusivamente não pode dizer o que pode ou não pode ser feito em um bloco, né? Mas a Alemanha está buscando se limitar, né, ao que eles já estão fazendo, né? Por isso que muitas pessoas acabaram de olho nesse discurso do presidente, desse banco importante da Alemanha. Assim como muitas pessoas olharam o discurso do presidente do Banco da Inglaterra, que a gente publicou a notícia hoje, e não foi nada otimista, né? Porque, de acordo com o Banco da Inglaterra, eles estão preparados para tomar aquele papo de Banco Central, pano quente, como vocês sabem, né? Não é para assustar todo mundo, a gente vai falar que está horrível, mas da melhor forma possível. Mas eu não sei se adianta, porque segundo o Banco da Inglaterra, né, eles estão prevendo aí um tombo de 14% na economia britânica em 2020, né, seguido de um recuo de 15% em 2021. Então eles vão fechar muito provavelmente com um tombo de 14% na economia esse ano, e ainda em todo o ano que vem eles vão ver um recuo de 15%. Isso não é nada interessante. E eu achei essa notícia muito contraditória, porque ora eles falam que eles adiaram novas medidas de estímulo, e ao mesmo tempo eles estão dizendo que vão adotar mais medidas para conter a maior recessão do país em mais de 300 anos devido ao surto viral aí. Então como que você vai trazer novas medidas sendo que você adiou elas? As medidas são de estímulo, é óbvio, mas eles falaram que, né,
vão tomar medidas, mesmo adiando as medidas de estímulo que são justamente para conter os impactos. Achei muito confuso, né? Mas o resultado disso foi que a nossa operação de venda na Libra acabou pegando no alvo, né? A gente fez uma operação de venda e ela pegou no alvo aí, dando lucro para a gente de 13 dólares e 19 cents. EURUSD também a gente estava vendido, né? Acabou pegando no alvo de 15 dólares. Essa foi a primeira operação que a gente fez na semana. E a gente acabou fazendo uma outra venda, só que a gente decidiu fechar hoje, né? A venda no EURUSD, e a gente fechou com 1 dólar e 94 cents por conta dessa reversão, aparente reversão de tendência no dólar americano, tá? Então aqui a gente vê que está bem semelhante os gráficos, né, do EURUSD e o índice dólar, né? Por isso que a gente está olhando o índice dólar aqui na XStation, que é muito bom que essa plataforma nos disponibilize. E a gente vê aqui um padrão de reversão. Ó. A gente vê aqui a mesma coisa que a gente viu no índice dólar, né? Só que aqui a gente vê o euro mostrando força frente ao dólar com um padrão de reversão aqui. A gente tem um candle de indecisão seguido de um candle forte dos compradores aí. E também a gente tem um cenário aqui de falso rompimento, né? Porque o mercado ele tinha um suporte aqui, certo? Só que aparentemente foi um falso rompimento e o euro está apresentando aí uma possível valorização, né? E alvos para o euro, né? A economia alemã, aliás, a economia europeia não está muito legal, mas possíveis alvos para o euro, um alvo bem conservador aqui por enquanto, na minha opinião, é 1.08740. Tá? É um alvo bem conservador que eu tenho para o euro, porque e não vou ficar procurando outros, porque sinceramente a economia alemã, a alemã principalmente, está tendo essas, né, a Alemanha especificamente está tendo essas decisões aí de só vai trazer mais estímulo se for necessário, e os dados da Alemanha também não estão sendo muito bons, então e de outros países europeus também, embora o número de e por que ainda eu acredito que o euro pode chegar em 1.08740? Porque em contexto disso de pandemia, na Alemanha o número de infectados está diminuindo. Né? E também a taxa de uma pessoa que se infecta na Alemanha é muito menor do que em outros países. Então, por conta disso, eu acredito ainda que o euro pode aproveitar esse recuo, né, do dólar para apresentar uma valorização até 1.08740. Mas a gente não vai fazer operação nenhuma aqui, tá? Porque a gente está acreditando aqui mais no AUD SD no momento, tá? E no AUD SD a gente tinha uma consolidação aqui, né? Ela foi rompida. E a gente já fez a projeção aqui acreditando que o AUD SD pode chegar em 0,65,630. Né? Teve um rompimento aqui. Né? Essa média móvel que vocês estão vendo no gráfico é uma média móvel de 100 períodos. Então ela já foi rompida inclusive. Tá? Essa média móvel foi rompida aqui. Né? Foi rompida aqui. E apresentou um candle forte aí de compradores. Então, e esse candle, ela foi rompida aqui e apresentou esse candle forte dos compradores aqui, tá? E esse candle forte, ele não foi um candle qualquer, né? Ele acabou também pô, cara, fechou a ordem aqui. Ai, que saco. Ele acabou rompendo aí, deixa eu abrir a ordem aqui de novo. Ele acabou rompendo essa resistência aqui. Fechou a ordem aqui, eu não sei porquê. Mas enfim, a gente está abrindo aqui a ordem de novo para vocês olharem, tá? Saco. E a gente de novo está acreditando aqui, ó, em 0,65,630. Vamos colocar o nosso alvo aqui de novo, né? É o nosso alvo para AUD SD. E por que a gente está com uma visão otimista para o AUD SD? Porque também a China, né, como a gente falou no início do vídeo, está se recuperando. Isso foi o que foi demonstrado no dado referente à exportação. Né? Os chineses estão aparentemente retomando a economia e a Austrália é muito influenciado pela China porque eles têm fortes laços comerciais. E também a demanda por minério na Austrália tem crescido consideravelmente. Então,
aproveitando esse cenário de recuperação da China e também essa demanda por minério na Austrália, que é um país que trabalha bastante com isso, a gente está acreditando nesse alvo aí de 0,65630, tá? E essas tensões, né, entre Estados Unidos e China pode fazer com que os investidores procurem outras moedas como refúgio, né? Então, o dólar australiano para a gente aí é o nosso palpite, tá? Por conta do gráfico e também por conta do contexto. Então é isso, né? Esse vídeo foi mais para mostrar para vocês um resumo, né, de como foi a nossa semana. A gente acabou fechando uma ordem aqui, modificando uma ordem sem querer, né? Eu não sei nem o que aconteceu, mas enfim, deu aí um negativo aí agora, porque a gente acabou clicando em um botão aí errado, não sei o que aconteceu aqui. Mas enfim, a gente já abriu a ordem de novo, a gente está posicionado no Nord SD, é a única operação que a gente tem aberta agora. E provavelmente a operação que a gente vai deixar aberta até amanhã, né? Porque a gente está acreditando no potencial de alta aí, o AUD-USD frente ao dólar, tá? E é isso. Eu espero que vocês estejam tranquilos também aí nas operações. Vou deixar o link das nossas redes sociais aqui na descrição. Facebook, Instagram. Vou deixar aqui na descrição. Vou deixar o meu Instagram também, do Sargento Trader, caso você queira falar sobre mentorias particulares à distância via Skype. Eu vou estar disponível, só que só para conversa no meu Instagram, tá? Sargento Trader e não pelo Forex Social. E o link também dessa plataforma que a gente utiliza, que é a XStation. Eu vou deixar o link na descrição também, caso vocês queiram conhecer melhor a plataforma, ok? Então é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.